Olá, meus amigos, meus irmãos de caminhada. Aqui estou a pedido, do convite feito pela nossa irmã Regina Braga, do Centro Espírita São Francisco de Assis. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos nesta manhã, e foi nos proposto um tema livre para nós conversarmos e meditarmos. Mas antes eu quero rogar a Jesus que ampare a todos que estão nos ouvindo, envolvendo cada coração, iluminando cada família e ajudando-nos a fazer o melhor e que esteja conosco, hoje e sempre. E o tema que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, Jesus no lar, principalmente neste momento em que estamos vivendo da pandemia ainda, Porque a pandemia não acabou e acredito que não vai acabar tão cedo. Mas seria para nós refletirmos realmente da importância de termos Jesus em nosso lar. E para a gente iniciar nossa conversa, não tem como de lembrar do nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre Jesus que esteve conosco há mais de 2000 anos. Nosso Mestre Jesus que veio até nós, renunciou. Nosso Mestre Jesus que estava lá, o Espírito Superior, Cristo, e ele resolveu vir até nós para nos mostrar que ele venceu o mundo e que nós também podemos vencer o mundo. Jesus nos trouxe a primeira lição. Ele nasceu numa manjedoura, humilde, simples, sem poder, mas com um imenso amor para distribuir para todos nós. Jesus teve uma família. Então esse foi o primeiro ensinamento que Jesus nos trouxe. E lembrando das pegadas do nosso Mestre Jesus, lembrando de tudo que Jesus fez por todos nós, nós vamos ver que Jesus, ele veio, curou leprosos, curou paralíticos, ensinou-nos a amar, acolheu a todos do seu lado, ele não discriminou ninguém, Todos que o procuravam, ele atendia da melhor forma possível. Jesus não teve nem banquete nem púrpura. Jesus não teve aplauso nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Jesus terminava uma semana de terríveis flagelações. Lembrando do nosso Mestre Jesus, da trajetória dele, Jesus foi traído. Ele foi traído por Judas, nós sabemos disso. Ele foi traído por várias pessoas, principalmente por aqueles que ele mesmo curou. Ele foi traído. Jesus, ele foi preso, mas ele exercera a paciência. Jesus, quando foi traído, ele não se rebelou. Jesus foi humilhado e ele não se entregou a revides. Jesus foi esquecido e ele não se confiou à revolta. Jesus foi escarnecido, mas ele desculpou. Jesus foi açoitado e olvidou a ofensa. Jesus foi injustiçado, mas ele não se defendeu. Jesus foi sentenciado ao martírio e ele soube perdoar. Crucificado, Jesus voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soergueres a esperança. Mas, exibindo Jesus diante do povo, Pilatos afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Então Pilatos não disse eis o condenado, eis a vítima, ele diz eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana.
Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. E essa lição está no livro Fonte Viva, lição número 127, Humanidade Real. Então, quem nos mostra tudo isso é Emmanuel. Quem nos lembra sobre Jesus é Emmanuel. E para a gente alcançar a humanidade real, ele coloca aqui para a gente precisa estar nas linhas morais do Cristo. E para isso, nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a servir. Se nós queremos ser grandes lá na espiritualidade, nós precisamos servir muito aqui na Terra. E também quem nos ensinou isso foi Jesus, quando ele lavou os pés dos discípulos naquela noite em que ele sabia que ele seria preso e que ele seria traído por Judas. Mas quando ele foi lavar os pés, Pedro não queria que ele lavasse os pés dele. Pedro se rebelou e Jesus falou: aquele que quer ser maior lá no céu, lá na espiritualidade, tem que ser o menor aqui na terra, tem que servir. Então a gente precisa servir. Jesus ensinou a eles, precisamos servir. Então, se Jesus nos ensinou que a primeira lição que ele nos deu foi a família, a importância da família, porque nós sabemos também que Jesus, em sua infância, adolescência, até os 30 anos, Jesus trabalhou com seu pai na carpintaria. E ele ensinou o quê? A importância do trabalho e a importância de estar ali com a família dele. Então, nós precisamos trazer Jesus para dentro do nosso lar, diariamente. E lembrando também do nosso Kardec, né, no Livro dos Espíritos, nós sabemos que Jesus é o nosso modelo e guia, porque Kardec faz a pergunta lá aos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? E a resposta é simples: Jesus. É a resposta que os Espíritos nos deram. Então, o único modelo e guia que nós tivemos aqui foi o nosso Mestre Jesus. Por quê? Porque ele exemplificou. Ele não só falou, ele agiu com as suas atitudes, com o seu amor, com a sua paciência. Ele agiu e mostrou-nos que é possível. Porque Jesus colocou para a gente também: vós sois deuses. Deuses com Deus minúsculo. Mas nós somos deuses. E se nós somos deuses, por que Jesus colocou isso para a gente? Porque ele sabia que nós poderíamos fazer muito mais também. Nós não usamos nem 10% do nosso cérebro. Nós precisamos usar a nossa inteligência para o bem, para ajudar, para servir. E principalmente, né, lembrando do nosso Mestre Jesus, que se diminuiu para chegar até nós, nós precisamos também, né, colocar em prática essas linhas morais do Cristo em nossas vidas. Ah, Valéria, mas é muito difícil. Não, não é difícil. Até porque nós somos capazes, nós temos condições, nós somos flores do jardim de Jesus. Então, aonde Jesus nos plantou é porque ele sabe que nós vamos conseguir dar flores, dar frutos, nós vamos conseguir produzir. Nós precisamos confiar. E lembrando do nosso Neio Lúcio também aqui, esse livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Neio Lúcio. Logo na introdução, Emmanuel coloca para a gente: quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Essas são as palavras de Emmanuel para a gente.
Então, quando o Evangelho penetra em nosso lar, o nosso coração abre mais facilmente para o Mestre Divino. E lembrando aqui, o primeiro culto cristão no lar, que foi feito pelo nosso Mestre Jesus. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizer improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Quantas vezes, né, meus irmãos, nós também precisamos estar vigilantes. Quando nós estamos numa reunião, quando nós estamos em nosso lar, se a conversação não é muito edificante, procuremos focar em uma conversa mais edificante, para que nós possamos estar agregando valores espirituais aos nossos corações e, principalmente, não sintonizando com espíritos infelizes, e sim espíritos superiores. E Simão, fez a pergunta. Jesus fez a pergunta a Simão: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? E o apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador, intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro por meio do solo envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas.
Então Jesus, convidando aos familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos de sabedoria e abriu na terra o primeiro culto no lar. E no segundo dia de culto no lar da casa de Simão Pedro, a sogra de Simão Pedro faz a seguinte pergunta ao Senhor: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? E olha o que Jesus responde a ela: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então, Jesus aqui já ensinou a importância do lar, a importância do respeito e das dificuldades que muitas vezes ocorrem dentro do nosso lar. Mas como Emmanuel colocou na introdução do livro, se nós conseguirmos trazer Jesus, o Evangelho para dentro do lar, a gente vai estar com o nosso coração mais aberto para o Divino Mestre. Então é isso, que façamos sempre o culto no lar, que procuremos estudar o Evangelho, que procuremos levar as lições do nosso Mestre Jesus para todos aqueles que nos cercam. Porque o culto do Evangelho no lar traz a proteção para o teu lar. E isso a gente vai aprendendo com os livros que nosso mentor da nossa casa, que eu sou do Grupo Espírita André Luiz, nos trouxe da espiritualidade pelas mãos abençoadas do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E no livro Os Mensageiros, nesse livro aqui, Os Mensageiros, é o segundo livro da série André Luiz, nós vamos ter aqui uma história de Isabel e Isidoro, que André Luiz, o que acontece aqui nesse livro, né? O André Luiz está vindo com o instrutor Aniceto e Vicente para a Terra. Eles fazem algumas paradas na espiritualidade até chegar aqui na Terra, e para ajudar as pessoas. E quando eles chegaram aqui na Terra, o Aniceto, que é o instrutor, disse para André Luiz: nós vamos ali para aquele lar, porque aquele lar é uma oficina de nosso lar. E André Luiz ficou surpreso. Mas como assim? Eu nunca vi isso. Quando eu vou visitar meus filhos na minha casa, não existe isso, né? A minha casa não é tão iluminada como é essa casa aqui. E André Luiz ficou intrigado, querendo saber. E Aniceto explicou a ele: André, aqui Isabel e Isidoro, eles vieram de nosso lar. E eles, por muitas dificuldades que eles passaram aqui na Terra, eles conseguiram superar essas dificuldades juntos e conseguiram fazer com que o lar deles fosse um oásis que pudesse nos receber quando nós aqui viéssemos para auxiliar aqueles espíritos mais necessitados. E André Luiz ficou assim extasiado. E para o André Luiz foi uma coisa diferente, porque para eles adentrarem o lar de Isabel, tinha toda uma barreira em volta da casa dela, que eles tiveram que pedir permissão e se identificar que vinham de nosso lar. Chegando lá dentro, eles viram Isabel tricotando. Quando André Luiz olhou para Isabel, ele viu que das mãos dela saía uma luz imensa e do seu coração também. Ou seja, Isabel ali encarnada, ela estava emitindo a luz que todos nós
temos dentro de nós, mas que precisamos colocá-la em prática. E a gente só vai colocar quando a gente trazer o Evangelho de Jesus para dentro do nosso lar e através de nossas ações. E nessa noite, Isabel convida os filhos para o culto no lar. E André Luiz teve outra surpresa. Isabel estava com as 5 crianças, 4 meninas e 1 menino. Uma menina de 16 anos, outra de 9 anos, uma de 7 anos, outra de 5 anos e o menino de 12 anos. E ele viu o marido de Isabel desencarnado ao lado dela, que também iria participar do culto do Evangelho no lar. E André Luiz pergunta a Aniceto, e Aniceto explica que o Isidoro desencarnou e estava na programação dele e deixou Isabel e 5 filhos. E ele continua ajudando a Isabel na espiritualidade. E aí eles foram para o culto no lar, Isabel com as crianças. E a Isabel, como a Isabel fazia com os filhos? Combinava que cada dia um filho, né, uma filha, iria trazer uma notícia do jornal, algo que impressionasse, que era para trazer para conversar e trazer um ensinamento do nosso Mestre Jesus. E aí a filha, né, a mais nova, trouxe uma notícia de uma pessoa que havia se suicidado. E isso mexeu muito com ela. E Isabel foi abrir o Evangelho e caiu na página da fé. A fé transporta montanhas. E ali fala-se do grão de mostarda. E a Isabel começou a conversar com as crianças, claro que em espírito existia um mentor ali daquele culto que a ajudou para que ela discorresse e alcançasse ali o coração dos filhinhos e de todos aqueles espíritos que estavam na casa de Isabel. Porque, como disse no início, a casa de Isabel era uma oficina de nosso lar. E aquela casa emitia muita luz. Então os espíritos iam ali para ouvir a palavra dela também, né? Para os filhos ali no culto, encarnada, mas servia para todos aqueles que estavam desencarnados e necessitando de auxílio. Então Isabel começa a conversar, conversa, e aí as crianças entendem e acreditam que quando a mãe fala, elas sentem muita certeza de que Jesus é muito bom e que elas nunca vão estar desamparadas. Mas uma das filhas, a menorzinha, chegou para Isabel no meio ali do culto e perguntou: mamãe, por que a gente só faz uma refeição por dia enquanto as outras casas fazem mais de uma refeição? E a mãe ficou desconcertada, com água nos olhos, mas tomou a frente, e o pai também, que estava em espírito do lado dela, ajudou, e ela respondeu: minha filha, não fique preocupada com isso. Nós estamos nos alimentando bem, com frugalidade. De manhã, de dia, a gente almoça, e à noite a gente lancha, porque muita gente, e a gente aqui ninguém fica doente, muita gente que come demais, usa da comida, né, em excesso, acaba ficando doente, se adoentando. E a menina entendeu e disse: realmente, mamãe, aqui a gente não fica doente. E aí o filho, ou seja, as meninas estavam em sintonia com a mãe no culto do lar, mas o filho, ele era destoado de tudo, porque o filho veio de regiões inferiores e ele veio para ser educado pela mãe e pelo pai. Mas ali na casa de Isabel tinha uma garagem muito grande, onde a Isabel atendia muitas pessoas necessitadas, que vinham também participar de orações que ela fazia nos finais de semana. E ali a casa dela era muito movimentada. E o filho chegou para a mãe no culto ali na hora e falou: mãe, a gente pode acabar com isso.
Eu conversei com o vizinho e o vizinho gostaria, se a senhora pudesse alugar essa parte aqui da garagem para ele guardar os móveis que ele faz e vende. E a mãe ficou assim, né? Foi uma surpresa para ela a posição do filho, mas ela chegou e falou com ele que isso não iria acontecer, que nós iríamos respeitar a memória de seu pai e o nosso culto do evangelho estaria sempre ali, estaríamos com as portas abertas para ajudar todos aqueles que nos procurassem. E o filho respondeu: e se eu insistir nisso? Peitando mesmo a mãe, enfrentando a mãe. Ela foi e falou: se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. O pequeno quis retrucar a luz que saía do tórax de sua mãe pareceu que impedia ele de falar e confundiu aquele espírito rebelde. E ele se calou a contragosto, amuado e enraivecido. André Luiz admirou então profundamente aquela bondosa mulher, que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Então, a Isabel, ela era assim, enérgica, mas ela tinha muito amor. E ela estava ali realmente para educar o filho, que estava destoando de toda aquela união que eles tinham ali no lar dela. Então, esse é um exemplo do evangelho, do culto do evangelho no lar, quando a gente traz Jesus para dentro do nosso lar, como a nossa casa é protegida. E claro, e quando nós também procuramos viver nas linhas morais do Cristo, que foi o que nós conversamos no início da nossa fala, nós também conseguimos dar exemplos para todos aqueles que nos cercam. Eu trouxe um outro exemplo também, que está no livro Missionários da Luz. É o terceiro livro da série André Luiz. E aqui no capítulo da oração, que é o capítulo 6 desse livro, André Luiz também vem, esse livro todo se dá dentro de uma casa espírita. Então aqui são vários trabalhos mediúnicos, então cada capítulo fala-se de um trabalho mediúnico, fala da psicofonia, da psicografia, fala-se da sala de passe e etc. E nesse dia, aqui estava se falando da psicofonia, então tinha os médios da casa e tinha esse médium, né, esse rapaz, que ele não conseguia dar muitas comunicações. E ele ficava meio amuado, meio chateado, por que acontece isso com ele? E quando ele sai do centro espírita, que vai para casa, André Luiz e o mentor, que era o mentor Alexandre, eles começam a analisar esse menino. E aí o Alexandre explica para André: tá vendo, André? Ele, infelizmente, ele se posiciona como vitimizado. Mas por quê? Você está vendo aqueles 2 vampiros que estavam aguardando ele fora do centro? Aí o André vi. Eles o acompanham até a sua casa. Ele: meu Deus, mas como? Mas por quê? Porque esse rapaz adquiriu na sua vida o meretrício. Então, quando ele estava logo no início do casamento traindo a mulher, ele adquiriu esses vampiros nessas saídas dele, que ele queria até se melhorar, mas ele não estava conseguindo encontrar força de vontade dentro dele devido a esses 2 vampiros. E aí André Luiz fala: mas como a gente vai poder ajudar ele, né? Como esse menino vai conseguir se livrar desses vampiros?
E o mentor Alexandre disse: vamos lá, André, que eu vou te ensinar e vou te mostrar o antídoto principal que pode acabar com isso. E aí eles foram seguindo o rapaz até a casa dele. Quando o rapaz chegou na porta da casa, o André Luiz viu que a casa dele era toda iluminada e tinha vários espíritos em volta protegendo a casa. E André Luiz e o mentor Alexandre também pediram permissão para entrar e explicaram o que eles estavam fazendo ali, que o mentor Alexandre viria visitar a esposa desse rapaz, a Cecília, porque Cecília também veio de nosso lar. E Cecília era cristã. Ela fazia a oração diariamente. Diariamente ela lia um texto do Evangelho. Diariamente ela limpava a casa dela com os pensamentos positivos e com a oração. E aí, quando eles entraram dentro do quarto, ela estava dormindo, então ela os recebeu em espírito. E falou com eles: Alexandre, amigo Alexandre, que bom que você veio. Agradeço e peço-lhe que você deixe as suas bênçãos aqui para mim. E gostaria que você orasse comigo, pois eu tenho o meu dever de mulher e preciso orar para o meu marido. Isso em espírito. O marido chegou, tomou seu banho e deitou devagarzinho do lado dela para não acordá-la. O marido cai no sono e ela, em espírito, como se pegasse ele, no seu colo, colocasse a sua cabeça em seu colo, ela olha para o céu e faz uma oração para ele, pedindo para que o iluminasse, o protegesse, o amparasse e o ajudasse. Nisso, André Luiz fica extasiado também, porque André Luiz vê que desce vários focos de luzes, vem para o coração dela e do coração dela vai para o marido dela e vai exatamente na zona do sexo. E olha o que o mentor coloca aqui para gente. A oração, prosseguiu o Alexandre, para o André Luiz, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição do aparelho da mente. É vibração, energia e poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Então, André Luiz ficou espantado pelos raios que a Cecília emitia e beneficiava também o marido dela. E aí André Luiz faz a pergunta ao instrutor: bastará, porém, então, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Então o André Luiz está perguntando: então é só a esposa orar por ele e tudo bem, ele vai melhorar? E olha o que o Alexandre coloca para ele: o socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia, que deverá anexar, em definitivo, ao patrimônio de sua personalidade, por meio do trabalho próprio. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro
de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Então, nós precisamos funcionar como médicos vigilantes de nós mesmos. Então, não adianta só a esposa orar para ele, ajuda, ela vai estar ajudando, mas vai chegar um tempo, se ele não se melhorar, se ele não for vigilante, se ele não parar de trair a mulher, o que vai acontecer? Ou ele vai desencarnar doente, né? Ou então ele ou pode acontecer da separação no lar, que como ela, por ela ser uma mulher cristã, neste caso, eu acredito que ela veio para tentar auxiliá-lo da melhor forma possível. E isso ela está fazendo, e fazendo muito bem. Então, o dever dela, ela está cumprindo, mesmo diante de dificuldades. Claro que ela não sabe, né? E ela confia no marido, mas ele está com dificuldade no seu corpo psíquico. Então, ele vai chegar um dia, se ele não se melhorar, e isso Alexandre coloca no livro, ele vai desencarnar com uma doença venérea ou qualquer outro tipo de doença. Certo? No livro Nosso Lar, também tem um culto familiar, tem o culto do Evangelho no lar, lá em nosso lar. Então, se nós procuremos fazer já aqui na Terra, né, trazendo Jesus para dentro do nosso lar aqui terreno, trazendo o Evangelho para dentro do nosso lar, quando a gente desencarnar, a gente também vai fazer isso lá, em nosso lar. Porque lá nós seremos o que somos aqui. Então, se nós procuramos nos sintonizar com o bem, fazer o bem, procurar agir no bem, nós lá também nós vamos nos sintonizar com o bem. E na casa de Lísias, né, Dona Laura, ela iria reencarnar, mas ela fez um culto, né, no lar, com seus filhos, e o seu marido, seu futuro marido, que já estava encarnado, ele viria nesse culto à noite. Então, lá na sala tinha um globo cristalino aonde o Ricardo ficaria ali. Por quê? Para que os pensamentos, as emoções não influenciassem ele, porque ele estava encarnado. E a Dona Laura ainda ia encarnar. E ali estava uma alegria, oração, leitura, cânticos, e André Luiz ficou assim maravilhado com tudo. E o ministro Clarencio também foi convidado para este culto familiar. E chegando lá, o ministro Clarencio pediu a todos que tivessem homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão dos sentimentos. Olha que lindo! Então, quando nós estamos fazendo o nosso evangelho no lar, o nosso culto no lar, trazendo Jesus para dentro do nosso lar, nós precisamos ter isso em mente. Homogeneidade nos pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Procurar colocar o melhor que existe em nós e fazer com que essa vibração positiva alcance os corações que estão à nossa volta e aqueles que não estamos vendo, porque geralmente, quando nós estamos fazendo o culto do Evangelho no lar, nós recebemos muitos espíritos necessitados em nosso lar e que nossas palavras, a nossa prece, a nossa oração, o nosso estudo vai auxiliá-los também. Então, por isso que nós estamos trabalhando na seara do Mestre Jesus. E não podemos nos esquecer da importância de estarmos realmente unidos em pensamento com o nosso Mestre Jesus e com os nossos amigos espirituais, porque eles estão do nosso lado, eles estão a nos proteger, em comunhão com Deus, porque Deus está dentro de nós sabemos disso. Nós somos obra-prima de Deus, nós somos diamantes nas mãos de Deus. Claro que nós ainda somos, né? Ainda temos que ser dilapidados, né? Precisamos nos melhorar ainda um pouquinho,
mas nós somos diamantes para Deus, somos pedras preciosas. Então que nós possamos também nos valorizar, nos respeitar e confiar em nós, né? Fazer como Jesus, né? Como Jesus entendia o sentido da caridade. O famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência para as dificuldades alheias e perdão das ofensas. Nós precisamos colocar isso em prática também em nossas vidas, dentro do nosso lar, com aquele mais próximo que está do nosso lado. Porque as dificuldades vão aparecer em nosso lar. Todos nós, não tem um lar que é diferente do outro, meus irmãos. Um tem mais possibilidade, tem mais situação financeira melhor, isso e aquilo, mas ele também sofre. Ele também sofre com a mesma dor que nós. Se perde um ente querido, ele vai chorar e vai sofrer como nós. E assim vice-versa. Então todos nós temos dificuldades a vencer. Só precisamos fazer com que essas dificuldades não atrapalhem a nossa evolução, a nossa caminhada, a nossa jornada. Que nós peguemos, né, cada lição na nossa vida e transformemos ela em flor, né, para perfumar o caminho de todos aqueles que nos cercam. É isso que a gente precisa fazer e Jesus conta conosco. Eu trouxe aqui também no livro Boa Nova, né? Aqui tem um capítulo aonde Pedro, a oração dominical, Pedro pede a Jesus para ensinar eles a orarem. Porque Pedro diz, mas mestre, eu peço a Jesus, eu peço a Deus, nosso Pai, que nos ajude, por que tanta dificuldade? Eu tenho muita dificuldade para colocar comida dentro de casa, e aquela coisa de Pedro, né, reclamando. E Jesus olha para ele e diz, Pedro, nós precisamos entender a misericórdia e a grandiosidade de nosso Pai. Jesus, mas como a gente pode ter certeza que o nosso Pai ouve as nossas orações? Eu estou te dizendo, Pedro, que Ele ouve. E eu vou ensinar vocês a orarem. E aí Jesus ensina a todos a orar o Pai Nosso. E Mateus prontamente anota essa oração que perdura até hoje conosco, né? E é uma oração que nos ensina muita coisa. Nos ensina a louvar a Deus, nos ensina a agradecer por tudo que Deus nos oferece e nos ensina a pedir também. Porque os espíritos, lá no livro dos espíritos, Kardec faz a pergunta aos espíritos: vocês estão preocupados com a nossa situação material? E os espíritos respondem: sim, nós nos preocupamos, mas vocês precisam fazer por onde? Nós vamos o ajudar, mas vocês precisam fazer por onde? Então nós precisamos ter força de vontade em tudo em nossa vida. E para que as coisas comecem a melhorar em nossa vida, que possamos trazer o Evangelho de Jesus para dentro do nosso lar. Meus irmãos, eu falo isso de carteirinha. Muitas coisas, muitas dificuldades eu também passei. E quando eu realmente, né, tomei essa iniciativa e comecei a trazer verdadeiramente Jesus para dentro do meu lar, as coisas começaram a se modificar. E isso é porque nós temos a proteção dos nossos amigos espirituais. Porque Jesus sabe da nossa dificuldade, sabe do esforço que todos nós fazemos para nós conseguirmos vencer as nossas imperfeições, né? E para finalizar, né, a nossa fala de hoje, eu trouxe aqui um poema de Maria Dolores, psicografada também por Francisco Cândido Xavier, e a lição é Estudo no Lar. Indagas muitas vezes de alma aflita, onde na terra a fórmula bendita de conquistar a paz nas trilhas do dever. Entretanto, no mundo, alma querida, tudo aquilo que nutre ou que engrandece a vida é trabalho do bem que procura esquecer. Ninguém pode olvidar as instruções das coisas.
fita o abrigo doméstico onde pousas, num momento qualquer de silêncio ou lazer. Do piso ao teto ou do alimento à mesa, pensa nas formações da natureza que te apoiam no lar, procurando esquecer. As pedras do alicerce que se esconde não te pedem aplauso, nem te explicam onde quereriam por si permanecer. Aceitam suportar-te a casa instante a instante, lembrando humildes mãos resguardando um gigante, esquecidas no chão, procurando esquecer. A porta que te guarda a segurança, seja em madeira ou não, jamais se cansa de amparar-te, gastar-se e obedecer. Água corrente limpa em teu próprio aposento, praticando humildade e ajudando a contento, é a fonte que se dá procurando esquecer. A lâmpada a teu lado, o armário, o leito amigo, o livro que conversa a sós contigo, doando-te consolo e ensinando-te a ver, a roupa que te veste, o prato firme e atento, isso tudo é valor em movimento, agindo em teu favor, procurando esquecer. Assim também no mundo, alma querida e boa, para reter a paz, ama, luta e abençoa. Não te dou a ajudar, nem te importe sofrer. Dores e inquietações, alegra-te ao vencê-las. Do subsolo ao chão e do chão às estrelas, Deus nos pede servir, trabalhar e esquecer. Então, que possamos servir, trabalhar e esquecer também as ofensas, as ingratidões que recebemos daqueles que são mais perto de nós, dos nossos familiares, muitas vezes. Muitas vezes também somos insultados, muitas vezes somos negligenciados, somos postos de lado. Que saibamos perdoar, esquecer e trabalhar, servir sempre na seara de Jesus, na seara do nosso Mestre Jesus, porque Ele conta conosco e Ele confia em você, Ele confia em todos nós. Que Jesus abençoe a todos vocês e que possamos em breve retornar à nossa fala. Fica com Deus. Um abraço.